Olha, tá bom? Agora tá ao vivo novamente. O Instagram derrubou a gente, meu irmão. O Instagram derrubou a gente aqui. Ok, Leliane entrou. Ok, doutora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Perfeito. Você Tá tá me ouvindo? ouvindo? Tá ótimo. Todo mundo aí tá dando retorno. Estão ouvindo a doutora Leliane também? Ok. Excelente. Bom, então vamos dar continuidade. O tema da live é a consciência política e representação política na fisioterapia e na terapia ocupacional. A pergunta feita à doutora Leliane é como foi a sua inicialização aí, ou iniciação na politização da terapia ocupacional e como você vê os principais estímulos para o terapeuta ocupacional e os acadêmicos de terapia ocupacional com relação a essa questão da representação política, da politização profissional. Então, eu acho que uma coisa que é importante, né, nessa perspectiva da representação é que desde cedo, né, os professores, dentro das suas instituições de ensino superior, possa estar estimulando esses profissionais para que possa cada um, né, porque ser político todos nós somos, né? Então, assim, que esses profissionais, no seu próprio fazer profissional, eles possam, de uma certa forma, estar trabalhando essa politização, porque nós somos seres políticos. Então, não preciso esperar pelo conselho para que eu possa fazer uma representação, para que eu possa levar o nome das nossas profissões. Então, eu acho que isso é uma questão muito específica, que eu acho que todos nós, profissionais da saúde, devemos ter, né? Então, assim, quando eu comecei a entrar na política profissional especificamente, eu entrei no controle social e participei das conferências, né, de política de assistência, no qual eu sou servidora pública. O fato de eu estar representando ali, né, a política pública, eu estava levando o nome da minha profissão também, né? Então, a importância da gente estar envolvida no controle social, o importante da gente estar participando de forma mais específica, até o diálogo com o seu gestor, com o seu coordenador, você está fazendo a sua representação política, né? Não sei se é isso que você estava querendo saber especificamente. Perfeitamente. Só para lembrar que quando nós falamos em politização da profissão, nós não estamos falando de partidarização. Ninguém está falando da política partidária. Né? Estamos falando do processo político, como a doutora Leliane colocou. Nós somos seres políticos. A partir do momento que eu me preocupo com o outro, me preocupo com o que é público, né? Eu estou politizando. Mas é bem diferente da partidarização. É uma outra concepção completamente diferente. E no caso da politização, é conhecer o teu fazer, né? Qual é o teu fazer? O que é teu? O que é privativo teu? O que é que... onde você deve entrar? Quando você deve sair? Quando você não deve entrar? Né? Conhecer o regramento normativo da tua profissão. Então, o empoderamento, enquanto profissional, passa pela politização. E essa politização não é algo que a gente vai adquirir lendo uma resolução ou uma lei, mas é se envolvendo com o fazer da profissão. E aí você falava, antes da gente derrubar essa live e recomeçar, você falava da questão da política estudantil, né? E eu acho que é essa parte que eu queria ouvir um pouco, porque você agora falou do fazer, da politização como fazer, mas aí você estava se apresentando e falando da política estudantil, porque eu acho que é importantíssimo, né? A politização já no cenário da formação, da academia. Da terapia ocupacional, né? Porque assim, Deu uma você entrar... travada na doutora? Ok. Oi? Oi, pode falar. Então, assim, a minha preocupação, e aí eu tinha essa preocupação muito grande, era com a coletividade, né? Então, assim,
nós estávamos todos no mesmo barco, eu e minhas colegas, o grupo de terapia ocupacional, o curso de terapia ocupacional. Existia uma preocupação muito grande sobre mercado de trabalho, né? Você, quando passa para a terapia ocupacional, as pessoas geralmente não vê com bons olhos. Por quê? Porque não é uma profissão que tem uma certa relevância social a um aspecto bem maior, né? Então, as pessoas, às vezes, desconhecem a profissão. E eu tinha uma preocupação, né? Que as pessoas pudessem conhecer a minha profissão. Aquela profissão no qual eu entrei, não sabia direito o que é, porque ninguém entra sabendo o que é a terapia ocupacional. E eu fui a cada vez mais me apropriando da natureza, do objeto de estudo, do objeto de intervenção. E queria que aquele retorno atividade maior. Então, por isso que eu entrei nos movimentos estudantis, entrei no centro acadêmico. Então, a gente fazia palestra com os outros cursos, não só com a fisioterapia, mas os outros cursos da área da saúde. E naquele momento, né, eu estava sendo política junto com um grupo qual a gente se colocou naquela perspectiva de estar mostrando o que era terapia ocupacional. Então, foi mais ou menos assim. Eu vejo na sua fala, a gente vai, né, se identificando, acredito que muitos que estão aí, eu estou vendo muitos aqui, não posso, eu vou citando alguns aqui, gente, mas me perdoe porque eu vou acabar cometendo injustiça nos tantos todos, mas eu já vi muitos aqui que estão entrando e que vieram também, são egressos aí, egressos do movimento estudantil. Eu acho que esse movimento estudantil, ele traz muito dessa politização. Mas muito mais do que isso é o envolvimento, né, com o fazer. Então, o acadêmico, em sala de aula, quando ele se envolve com o seu fazer, ele está se politizando. Nessa época de pandemia, por exemplo, onde tem um isolamento social para tantas pessoas, a gente tem tido a oportunidade de muitas lives com associações de especialidade, lives com conselhos, com profissionais de ponta. É uma grande oportunidade, por exemplo, para que as pessoas, sejam eles estudantes ou profissionais, possam estar interagindo, né? Participando dessas lives, discutindo essa questão da pandemia, uma vez que somos todos profissionais da área da saúde. E aí eu me vejo muito também nessa questão do movimento estudantil, que foi realmente o doutor André Mesquita, que diz saudade do DA, exatamente, o diretor acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco. E dali, o doutor Tarcísio, por exemplo, que foi do movimento também, hoje, presidente da Benfísio, né? Doutor Flávio Maciel, presidente da Sobrafir, todos foram do movimento estudantil. Bom, mas falando dessa questão da politização do empoderamento, eu começo a fazer alguns questionamentos, né? Então, por exemplo, a gente sabe aqui no Conselho que muita gente procura o Conselho, mas a demanda não é do Conselho, é do sindicato. Aí procura uma associação e leva para a associação uma demanda que é do Conselho. Então, é muito bom quando a gente fala do empoderamento, da politização, que é para o profissional saber o que é qual é a função de cada instituição, qual é a função do Conselho, qual é a função do sindicato, da associação. O doutor Gustavo Fernandes aqui, Gustavo Vieira, presidente do CREFIT 7 da Bahia, está presente aqui, dizendo que o movimento estudantil é experiência para a vida. Perfeitamente, doutor Gustavo. Perfeitamente. Também uma liderança que vem do movimento estudantil, hoje presidente do CREFIT 7 da Bahia. Bom, mas falando do empoderamento profissional, uma coisa que a gente vê muito hoje na fisioterapia, Leiliane, é assim, o médico solicita a fisioterapia porque na saúde suplementar, devido ao artigo 12 da Lei 9656, o médico tem que solicitar, né, a ação de um outro profissional da área da saúde. Esse artigo ele é inconstitucional, mas está na lei federal, está vigente, né? E nós estamos já tentando há algum tempo derrubar esse artigo. Mas lá, por exemplo, na saúde suplementar, nas operadoras de saúde, então, às vezes, o médico, quando faz a solicitação para a fisioterapia, ele já faz a solicitação do que vai ser feito, do procedimento. Então, ultrassom, TENS, crioterapia, e muitos fisioterapeutas se apresentam indignados. Detalhe, antigamente não existia essa indignação. Antigamente, o fisioterapeuta recebia de cabecinha baixa e ia fazer aquilo que o médico determinou. Hoje, a gente já vê, já chega aos CREFITs, né? Ou a denúncia, olha, eu não concordo, o médico está intervindo no meu fazer. Como em outros momentos, nós já vimos também, por exemplo, dentro de UTI, eu trabalho dentro de UTI, de terapia intensiva,
médico virar fisioterapeuta e dizer assim, você não toca no meu paciente. E aí, o fisioterapeuta, ele toca no paciente, ele não toca, ele vai obedecer, né? Já tivemos, por exemplo, fisioterapeutas que durante perícia técnica judicial foi proibido pelo médico de fazer a assistência ou de ser perito. Realmente, o que o fisioterapeuta naquele momento deve fazer? Né? Ele deve dizer não, sim. Então, a mesma coisa eu pergunto com relação à terapia ocupacional. Dentro do cenário da terapia ocupacional hoje, existe também essa invasão de algumas profissões. O terapeuta ocupacional está preparado para saber dizer assim, olha, aqui é o meu fazer, até onde vai, até onde não vai. Só para que se tenha ideia, para deixar bem clara a minha pergunta. Tramitou há algum tempo um PL, um projeto de lei no Congresso Nacional da Terapia Ocupacional e falava de reabilitação, a terapia ocupacional na reabilitação. E eu vi muito fisioterapeuta, por exemplo, dizendo assim, mas reabilitação é privativo do fisioterapeuta. Ora, a reabilitação é um processo, não é privativo de ninguém. Na reabilitação estão todos os profissionais da área de saúde, está o engenheiro, está o arquiteto. É um processo do qual todos fazemos parte. Então, como empoderar, como um profissional pode dizer assim, peraí, isso aqui me cabe, isso aqui a gente compartilha, isso aqui não cabe. Por exemplo, fisioterapia e terapia ocupacional, né? Até onde a gente pode dizer que existe uma linha bem dividida da fisioterapia e da terapia ocupacional, o que é privativo, o que não é, né? Então, nesse cenário, como você vê o empoderamento do terapeuta ocupacional hoje para poder dizer o que é que ele faz e o que ele não faz, né? Como é que está essa politização do terapeuta ocupacional? Primeiramente, eu queria fazer aqui uma ressalva da nossa conselheira Rebeca Borba, que ela está dizendo o seguinte, o fisioterapeuta precisa se impor, mas antes precisa conhecer das leis que regem a nossa profissão. Então, Silana, eu acho que para introduzir a minha fala, a Rebeca já entrou aí na nuance no que eu queria falar. Então, para a gente saber o que é privativo, o que não é privativo, onde é que a gente bebe dessa fonte, né? Onde a gente busca? Nas nossas normativas e nas nossas leis, né? Então, o terapeuta ocupacional, bem como o fisioterapeuta, precisa conhecer, né? E por isso que existe a disciplina de ética profissional, que, ao meu ver, essa disciplina tem que ser transversal, né? Para os professores aqui presentes. Em cada momento que a gente vai discutir um tema específico da fisioterapia ou da terapia ocupacional, por exemplo, terapia ocupacional, integração sensorial. A gente tem que discutir a questão legal desse fazer, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante, e os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais e os demais profissionais que aqui estão, ou o público de forma geral, é conhecer um decreto que é famosíssimo na nossa profissão, que é o decreto 938, de 13 de outubro de 1969, que ele é importantíssimo para as nossas profissões, que é o artigo 1 e no artigo 2, ele traz que é assegurado aos exercícios das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional, que são profissionais de nível superior. Porém, esse mesmo decreto, no artigo 3 e no artigo 4, ele traz que a finalidade da fisioterapia é restaurar, né, manter, né, restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do cliente. E da terapia ocupacional, a mesma coisa, né, a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental. Tanto o artigo 3 como o artigo 4, ele está obsoleto para as nossas profissões, né? Então, assim, fisioterapia é para além de questões físicas e terapia ocupacional é para além das questões mentais. E para isso, aí eu vou falar mais especificamente da terapia ocupacional, falei das duas profissões no decreto 938, que ele foi importante lá em 69, porque eles nos asseguraram a possibilidade de sermos profissionais de nível superior, porém, ele está o quê? Ele está atrasado. Por quê? Porque nossas profissões evoluíram com o tempo e os nossos fazeres se ampliaram. E para a terapia ocupacional, para essa ampliação desse fazer, a Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, a ABRATO, estava na luta do PL 7647, que ele é de 2010, de autoria do Dr. Milton Monte, no qual ele foi arquivado, certo? Passou esse tempo todinho tramitando em todas as comissões dentro da Câmara dos Deputados.
foi da CCJ, ele ficou em última instância na CCJ. E agora, recentemente, em 2019, esse nosso projeto de lei, que é um novo agora, que foi agora saído do deputado federal chamado Rogério Correia, é o 3364 de 2019. Lá, ele vem trazendo, Silano, que eu acho que é importante aqui a gente conhecer, o objeto de atuação do terapeuta ocupacional. Tá, terapeuta ocupacional, Leliane, você está me dizendo que não é só mais conservar a capacidade mental e as atividades recreacionais. Sim, o que é que o terapeuta ocupacional faz? Lá, o objeto de atuação do TO é muito claro, né? O terapeuta ocupacional é aquele profissional que desenha, que está lá, o objeto de atuação do TO é o desempenho das atividades humanas. Tudo aquilo que for atividade humana, que tiver dentro da possibilidade de prevenção, manutenção e recuperação em todos os âmbitos do indivíduo, e aí não é da terapia ocupacional, né? Seja ele na assistência social, na saúde com o SUS, na educação, na cultura, no lazer. Então, em todas as políticas públicas, se for a gente começar a identificar que tem algum prejuízo nas atividades cotidianas daquele indivíduo, que para a gente, em termos técnicos, a gente chama de desempenho ocupacional, caberia a necessidade de um terapeuta ocupacional. Então, é importante a gente dizer que as ocupações, ele é o objeto, a natureza que o terapeuta ocupacional vai intervir. Então, não tem como eu me confundir com a fisioterapia, não tem como eu invadir a psicologia. Agora, se eu ficar no método, que é uma discussão que a gente pode ter aqui, o método, ele é livre na Constituição de 88, né? Se a gente ficar no foco no método, realmente pode ter, né, invasão das profissões. Mas o que nós precisamos ter é a nossa finalidade. Então, a finalidade do terapeuta ocupacional é essas que a gente chama de desempenho das atividades humanas e essa reação estabelecida pelo ser humano com suas atividades cotidianas. No que tange, a gente chama de área de ocupação, fatores do cliente, habilidade de desempenho, padrões de desempenhos, contextos e ambientes e demanda da atividade. Só para você ter noção, Silano, nós temos 8 áreas de ocupação humana. Dentro dessas 8 áreas, nós temos diversas áreas subdivididas, que são elas: as atividades básicas de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária, descanso, sono, educação, trabalho, brincar, lazer e participação social. Então, se eu tenho um indivíduo que está com qualquer comprometimento nas suas atividades básicas de vida diária, seja ele uma pessoa que está em vulnerabilidade social, seja ele que está dentro de um leito, que está dentro de uma UTI, e que tem impacto nessas atividades, ele necessita do serviço de terapia ocupacional. Esse é o fazer específico da terapia ocupacional. E a partir do momento que a gente conhece, através de lei, através de resoluções, fica fácil da gente trabalhar a politização da nossa profissão e a valorização dela. Acho que deu para entender, né? Perfeito. Acho que foi uma aula da terapia ocupacional. Nesse tocante, bem em suma, por que a Leliane ela enveredou por esse caminho do fazer terapêutico ocupacional? Vamos tentar fazer um resumo. O Marcelo Dourado colocou, e chega aqui para a gente, que além das leis, deve possuir conhecimento técnico-científico palpável. Então, vamos lá. Nesse processo de politização, o que é que a gente enxerga? O profissional tem que conhecer o seu fazer. E, para isso, ele precisa ter um conhecimento técnico-científico. É bom que a gente já vai aqui destrinchando o fazer de cada órgão, de cada entidade. Então, a partir do momento que eu preciso ter um conhecimento técnico-científico, dentro da fisioterapia hoje, isso está bem claro com relação às associações de especialidades. Então, o profissional ele tem que se dedicar ao estudo, ao aprofundamento, né, da sua técnica, do seu fazer, da ciência do seu fazer, e vincular-se às associações de especialidades, que é quem tem condições de representar técnico-cientificamente aquele fazer. Bom, por outro lado, é preciso conhecimento político, o conhecimento do seu fazer, porque de nada adianta o conhecimento técnico-científico se eu não sei até onde eu posso ir ou não. Nesse sentido, o que a Leliane trouxe foi
as nossas profissões, tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional, elas foram regulamentadas através do Decreto-Lei 938 de 1969. Com o advento da Constituição Federal de 88, o recurso de qualquer profissão é livre. Então, os recursos os quais nós utilizamos, qualquer profissão. Por qualquer profissão. O que é privativo de uma profissão é a sua finalidade. Isso é privativo da sua profissão. Então, nesse caso, a medicina, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, ao longo do tempo evoluíram. Evoluíram e, obviamente, os seus fazeres vão se ampliando. E nós precisamos de novos instrumentos legais, leis, que definam esse fazer. Mas lembrando que os recursos são livres. Traz aí o fazer da terapia ocupacional hoje mais ampliado. E quando a gente falava desse empoderamento, né, a mãe do Dante coloca que, às vezes, até os professores contraindicam que os alunos participem de CAs e ideais. Porque nós estávamos falando, e o Gustavo Vieira, presidente do CREFIT 7, tinha aqui falado, da experiência de vida que é o movimento estudantil. Falávamos que, para a politização, é importante o envolvimento, né, com o seu fazer já dentro da universidade, já como acadêmico. E nesse tocante, a doutora, a mãe do Dante aqui, eu estou lendo conforme o nickname aqui, né, o nome aqui no Instagram. Coloca, realmente, veja, como a gente vai falar de politização da profissão. Eu sou professor, sei que a Leliane é professora também. Como a gente fala de politização da profissão quando nós temos os professores que não são politizados? Então, quando a mãe do Dante diz assim, os professores contraindicam, parece até que o aluno que se envolve no movimento estudantil, ele sofre um certo preconceito, ele é taxado de um aluno irresponsável, aquele que não quer nada, né? Então, passa também pela politização do professor. Ora, dentro de sala de aula, o aluno está sabendo o tempo inteiro que o CREFIT não faz nada, que a associação não faz nada, que o sindicato não faz nada, que não adianta pagar a anuidade ou a taxa sindical. E resultado, o aluno sai da instituição de ensino reclamando do pão na farmácia, né? É uma forma que eu tenho irônica de dizer exatamente isso. Ele sai e ele vai reclamar do pão na farmácia. Então, não temos condições de discutir politização se a gente não conhece o nosso fazer, se nós não conhecemos as leis e os regramentos das nossas profissões. E nesse sentido, com uma... Vez por outra, eu tenho interrupção aqui, gente, no vídeo, porque eu tive que abrir o 4G, então, às vezes, eu tenho recebido algumas ligações. Eu vou rejeitando as ligações aqui para que a gente continue na live. Bem, então, vão chegando aqui alguns comentários que vão sendo colocados. O professor Evandro comentando que os estudantes da Univisa do primeiro período estão participando da live. É bom que é um processo de politização, né? Chegando aqui o doutor Cristiano, presidente do Sinfito. Os movimentos estudantis são de extrema importância, precisamos fortalecer, né? E aí, a doutora Rebeca Borba coloca assim, ó, a fisioterapia precisa se impor, mas antes precisa conhecer das leis que regem a nossa profissão, para se impor com propriedade. Exatamente. Me lembro bem de um caso, e aqui eu vou trazer só para ilustrar essa questão do empoderamento, a questão da politização. Há alguns anos, eu recebi aqui no CREFIT 1 a fisioterapeuta a doutora Rebeca Borba, e ela trazia uma denúncia de que ela foi impedida de realizar a perícia técnica judicial por um médico, dizendo que ela não tinha CRM. E o Código do Processual Civil, tanto o anterior como o novo, deixa bem claro que não existe perícia médica, nem fisioterapêutica, nem odontológica, né, nem de arquitetura. A perícia técnica judicial. A perícia técnica judicial é aquele que pode satisfazer o juiz de condições de um embasamento sobre algo que ele não detém o conhecimento. E nós começamos um trabalho, criamos uma comissão
de Fisioterapia do Trabalho, Perícias Técnicas Judiciais, que existe até hoje, e através desse trabalho nós conquistamos 3 grandes súmulas no Brasil, são as únicas súmulas no Brasil, né, reconhecendo a legitimidade do fisioterapeuta como um perito técnico. À época, a terapia ocupacional ainda não tinha uma resolução que falava, que abordava, hoje já tem, né, abordando essa situação, e nós conseguimos aquelas 3 súmulas que foram na ordem Paraíba, Alagoas e Pernambuco. São as 3 súmulas ainda hoje que reconhecem. Então, veja como foi importante naquele momento uma fisioterapeuta que bateu de frente e disse assim, é o meu fazer, eu não vou sair da sala de perícia, porque eu posso estar nesse recinto. Então, é o autoconhecimento, é o conhecimento da profissão, é saber assim, eu posso, eu não vou sair porque você está dizendo que eu tenho que sair, né? E a partir desse momento, iniciou-se toda uma luta que culminou com 3 súmulas e com todo esse espaço que foi desbravado. Tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional são profissões jovens no Brasil. Tem 50 anos de profissão. No ano passado, completaram 50 anos. E aí a gente vê que estão ainda desbravando muitos segmentos. Então não pode o fisioterapeuta dizer assim, a terapia ocupacional tem que ficar restrita à saúde mental. Como? Se a própria fisioterapia tem alçado voos. Será que a terapia ocupacional também, ao longo desse tempo, desses 50 anos, né, também não alçou voos? Então, a Liliane traz essa questão do desempenho ocupacional como objeto primordial da terapia ocupacional. E, a partir daí, Presidente, a terapia ocupacional sai da área da saúde também e vai para a área da assistência social, até no contexto social. se você me permitir, só para complementar a sua fala, eu acho que, inclusive, a Vládia, é uma terapeuta ocupacional que se formou comigo, traz uma questão aqui que, para além dessa questão é meu, é seu, tem um outro, que Jonilson também faz esse mesmo comentário, né, o nosso colega lá da UNP, que tem um outro, tem uma pessoa que vai ser beneficiada pelo aquele tratamento interdisciplinar, né? Então, a partir do momento que a perícia, a fisioterapia entrou nesse cenário, quem foi que saiu ganhando? O sujeito que precisa do serviço, né? Então, assim, que a gente possa tirar essa vaidade, às vezes, de achar que só uma profissão resolve. Gente, não resolve. A necessidade do sujeito, a complexidade do sujeito, nós somos seres biopsicossocial. Olha a complexidade disso. Então, assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, seja lá, eles estão ali juntos para promover o bem-estar do sujeito, né? Então, para além de questões é meu, é seu, as normas, as leis, tem um outro que vai se beneficiar. Só para a gente aqui conversar com quem está dialogando com a gente também, que estão trazendo questões muito importantes para a gente ser comentadas. Perfeito, Liliane. A gente fala muito de que tanto a fisioterapia como a terapia ocupacional estão em todos os níveis de atenção à saúde, né? Eu sempre trago isso, e como foi falado, a terapia ocupacional até ultrapassa, que sai da área da saúde também. E quando a gente fala em todos os níveis de atenção, a gente começa a falar de algo chamado interdisciplinariedade, transdisciplinariedade. Né? E como é que a gente fala de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, quando a gente não consegue trabalhar numa equipe apenas multiprofissional? Que são estágios diferentes de compreensão, né? Então, veja, a gente mal sabe trabalhar com a questão somos vários profissionais no mesmo contexto ali. Então, a multiprofissionalidade, a gente mal trabalha com isso. Como é que a gente quer trabalhar, quer discutir a interdisciplinariedade, a transdisciplinariedade? Antes de passar para a Liliane esse questionamento da transdisciplinariedade e interdisciplinariedade, eu quero também aqui, já vem muita gente se cumprimentando aqui, cumprimentar a doutora Luciana Maranhão, terapeuta ocupacional, foi presidente do CREFITUM várias vezes, foi vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Seja muito bem-vinda e podem colocar aqui as suas críticas e considerações. Para que a gente possa ter um crescimento profissional, é preciso suas críticas, né? Então, não simplesmente fazer os questionamentos aqui, mas apresentar as críticas que são construtivas, tá certo? A Rebeca Boba coloca aqui isso, sociedade é que se beneficia, pois um dos principais motivos de atraso no processo trabalhista é a falta de perito. E hoje a sociedade pode contar com os fisioterapeutas de tatuar e com o terapeuta ocupacional, que dentro também do seu fazer
também é perito nesse sentido. Então, doutora Leliane, voltando à questão da transdisciplinariedade, não é? Só um apelo aqui que a Físio Priscila Soares aqui coloca. As instituições privadas, elas inibem a formação dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. Realmente, a gente vê essa política estudantil, nas universidades públicas, elas são bem trabalhadas. Já nas instituições privadas, parece que são coibidas, né? Então, é preciso que nós, professores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, em instituições privadas, que nós possamos também estimular, né, a politização do aluno, porque as nossas DCNs colocam isso, né, que o aluno tem que ser crítico, reflexivo. E como é que a gente vai ter um aluno crítico, reflexivo, se eu não estimulo a sua politização, né, dentro dessa questão, por exemplo, da política estudantil, do movimento estudantil? Mas voltando, doutora, fica à vontade para abordar isso, mas principalmente, hoje, quando a gente fala em todos os níveis de atenção, não se fala em atenção básica se não falar em interdisciplinariedade, né? Como é que hoje a gente vê esse processo, quando tanta gente hoje está pegada com o que é meu, com o que é teu, você não pode isso, você não pode aquilo, quando, na verdade, como foi colocado aqui, né, o ser humano, ele é integral. Ele tem que ser abordado com diversos olhares, mas todo mundo ali está transversal. Não existe uma pirâmide, né? Não tem ninguém acima de ninguém, ninguém é dono do paciente. O paciente pertence a ele mesmo. Né? E ele é um ser integral e que precisa ser observado por diversas ópticas totalmente diferentes. Então, como a vice-presidente do CREFIT 1, terapeuta ocupacional, enxerga esse cenário das duas profissões, em todos os níveis de atenção, e essa questão de como nós estamos caminhando para uma transdisciplinariedade, ou não estamos caminhando? Então, pergunta que a gente precisa parar um pouquinho para pensar, né? Eu faço aqui uma reflexão, quando você estava montando, elaborando a pergunta, quando a gente fala nos níveis de complexidade, você está falando de assistência à saúde, ótimo, né? Nós temos a atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Ao meu ver, aquele foco que pelo CID antigamente era na doença, não cabe mais, né? Se a gente está falando de uma política de saúde. O foco não é a doença, o foco é o sujeito. Então, ele pode ter um Parkinson, ele pode ter Covid, ele pode ter um Alzheimer e ser funcional, né? É essa funcionalidade que eu acho, Silano, que não cabe mais um profissional da saúde. Eu preciso que esse meu paciente idoso, que tem o Parkinson, que tem Alzheimer, que ele vá para além de estar funcionando em casa. Eu preciso ter uma locomoção funcional na rua. Eu preciso que ele vá no banco e tire o dinheiro dele para que ele possa administrar a sua casa. Como é que eu posso abranger todas essas atividades, toda essa complexidade do sujeito, né? Se eu não penso na fisioterapia, se eu não penso que ele pode ter uma depressão na psicologia, se eu não penso no serviço social, e aí eu queria fazer uma observação para a política de assistência social, que tem, tanto quanto o SUAS, ele transita em níveis de complexidade, e a assistência social, Silana, ele tem uma especificidade, é de quem dela necessita. Então, o SUS, ele é universal, ele é integral, ele trabalha a equidade, e a assistência não. É de quem dela necessita. Nós estamos passando por um dos maiores crises, que é o Covid. A gente não pode deixar isso esquecido. Onde o problema sanitário, ele está totalmente implícito no problema social que o nosso país tem. Então, nós temos pessoas em vulnerabilidade social na rua, população de rua totalmente invisíveis. Nós temos mulheres sendo vítimas, estatisticamente provando, de violência doméstica. Isso tudo é a transição com assistência. Então, a gente não pode falar mais, ao meu ver, não é mais nem transdisciplinariedade dentro da mesma política. A gente tem que falar de transversalidade das políticas públicas.
E não se tem como mais, gente, quem tiver com a visão só dentro de uma profissão vai ficar para trás. A gente não alcança a necessidade do sujeito, né? Então, eu acho que o que eu trago aqui é uma reflexão. Será? Eu, sendo terapeuta ocupacional, eu vou conseguir alcançar toda a necessidade dos meus pacientes? Vamos. Não vamos. Até porque a complexidade do sujeito ele é grande. A demanda é grande. Nós temos hoje um modelo, que é um modelo bastante utilizado nesse modelo biopsicossocial, que é o modelo da CIF. O modelo da CIF, ele vem para ver quais são as barreiras que estão impedindo o indivíduo de funcionar. E aí a fisioterapia e a terapia ocupacional são irmãs. Elas estão intimamente ligadas. Né? Eu não posso pensar no meu paciente que teve um AVC, que ele está com um M-corpo todo comprometido e que ele não consegue retornar ao trabalho, ele não consegue comer só, ele não consegue se vestir só, ele não consegue preparar o alimento dele se eu pensar só em terapia ocupacional. Que essas atividades são específicas da TO, mas eu não tenho como pensar só, eu tenho que pensar nele em todos os âmbitos, tá? E eu sempre trabalho com meus pacientes em parceria com a fono. Como é que ele vai na farmácia? Ele precisa se locomover, então eu preciso da fisioterapia junto comigo. Como é que ele vai na farmácia e pede o remédio se ele não está conseguindo se comunicar? Eu preciso muito da fonoaudiologia junto comigo, tá? Então eu acho que acabou com isso. Quem estiver vivendo nessa questão do que é meu, do que é privativo, do que é meu, é importante, não estou tirando o mérito, é importante a gente trabalhar em cima das nossas especificidades, até para a gente não invadir as nossas profissões do ponto de vista ético, né, Silano? Acho que isso é importante. E não perder a identidade, né? E não perder a identidade, né? Isso. Até aqui eu posso ir. Daqui para cá é o meu colega fisioterapeuta, é o meu colega fonoaudiólogo, é o meu colega assistente social, é meu colega psicólogo. Aqui encerra a minha... Eu não tenho mais o que contribuir. E esse limite cabe uma certa humildade por parte do profissional, né? E eu só queria fazer uma observação, só para encerrar a minha fala. Silano falou da doutora Luziana. A doutora Luziana é minha referência, né? Tudo que eu sei de política profissional eu devo muito a ela. Um ser humano iluminado, uma pessoa que sempre contribui, né? Sempre tem o espírito a empatia de ajudar os outros e a partir do momento é uma pessoa muito iluminada. Eu gostaria de agradecer sua presença, viu, Luziana, aqui. Pronto. Bem, então, Leiliane, em cima daquilo que você está falando, chegaram aqui muitas mensagens, né? Só para que você tenha ideia, veja, a gente fala da dificuldade que é, por exemplo, que o estudante atinja a politização por dois grandes motivos. Primeiro, não há incentivo à formação dos CAs ideais e não há politização do professor. Aí a mãe do Dantes coloca aqui para a gente. Na Paraíba tem 12 instituições de ensino superior. 12. Apenas 4 têm um centro acadêmico ou um diretório acadêmico. Então, veja, praticamente um terço. Não é? Então, só para que a gente tenha uma ideia. E aí, na tentativa de suprir essa deficiência, de gerar novos quadros, de politização, alguns crefitos estimularam a criação do crefito jovem ou do crefito júnior, sei lá o nome que utiliza. E o crefito 1 tem um crefito jovem. E nós observamos, Leiliane, que nos 4 estados é o momento em que muitos desses estudantes têm de começar a sua politização frente a essas categorias, a fisioterapia e a terapia ocupacional. Já vimos, por exemplo, profissionais, hoje já são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, recém-formados, mas que participaram do crefito jovem. E hoje já começam a assumir outra terapia ocupacional nesse sentido. E quem traz essa lembrança para a gente é o doutor Gustavo Vieira, né? Onde ele diz que o crefito jovem é um importante instrumento de politização, sim. E como é um importante instrumento de politização? Mas veja, doutora Liliane toca aí, daqui a pouquinho a gente recebe o aviso do Instagram de 1 hora, dependendo de como a gente esteja na live, a gente reabre aqui mais uma vez para a gente continuar na live. Então, veja, nós estamos vivendo um cenário de Covid, de pandemia. E aí a gente começa a observar a necessidade de todos esses profissionais. Agora, mesmo antes da live, nós estávamos aqui numa reunião com o Ministério Público da Paraíba.
denúncias chegando a um determinado hospital e o Ministério Público solicita ao CRM da Paraíba, ao Corém e ao CREFITO, dando um prazo de X horas para que a gente possa intervir, fazer uma fiscalização e dar esse feedback para o Ministério Público. E aí a gente começa a observar que muito mais do que médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, a gente tem outros profissionais nesse cenário. Por exemplo, a Amanda Belo, nossa diretora secretária, que trabalha com a terapia ocupacional dentro da UTI do HC e que saiu no NETV da Rede Globo no finalzinho da semana passada, uma matéria sobre a terapia ocupacional dentro das unidades de terapia intensiva. E será uma live que o CREFITUM vai abordar. Veja, dentro da própria unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque aquele paciente ele tem as suas perdas, e principalmente no seu desempenho ocupacional. E quanto mais tempo ele ficar dentro da UTI, quando ele sair, ele vai precisar da fisioterapia, né? Para se reerguer do ponto de vista físico, né? De movimento, de aptidões para o dia a dia, mas também da terapia ocupacional, dentro das suas atividades de vida diária. Então, a gente precisa muito mais do que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta dentro da UTI, né? Quantos pacientes a gente vê que, do ponto de vista emocional, eles vão se abatendo, principalmente porque agora no Covid não tem visita da família, e a gente sabe que sem a visita da família existem estudos já publicados em grandes revistas científicas dizendo que o delírio, ele começa, né, ele fica muito mais presente, ele se apresenta muito mais quando existe essa ruptura brusca com a família, ele não vê a família praticamente durante todo o tempo de internamento, ele está afastado, ele está abandonado ali dentro daquele setor que ele não conhece ninguém. Muitos deles não são profissionais de saúde, não têm nem ideia do que é o vírus, o novo coronavírus, e começam naquele momento sentindo, né, sofrendo de depressão, além da própria infecção do coronavírus, mas a própria questão da depressão, que vai afundando cada vez mais profissionais de saúde que estão sendo acometidos. Somente aqui em Pernambuco já estamos chegando num cenário de 8 mil profissionais de saúde contaminados, né? E que se abatem, eles entram em depressão. E a necessidade de ter ali também muito mais do que o médico, do que o fisioterapeuta, o enfermeiro, ter também o psicólogo ali naquele momento. Então veja que quando a gente começa a entender o fazer, como a doutora Leiliana que colocou, frente ao paciente, aquele paciente como, né, um ser integral, a gente sente que a gente reconhece a necessidade do outro fazer, do fazer daquele outro profissional. Então, nós mesmos começamos a enxergar, né, essa necessidade de dizer, aqui cabe um terapeuta ocupacional, aqui cabe um psicólogo, aqui cabe um fisioterapeuta, né, ou a especialidade médica que se queira. O Marcelo 7326, se eu não me engano, o Marcelo Faria, coloca aqui que o CREFITO 5 também possui o CREFITO Jovem. Parabéns pela live. Que bom, que ótimo, né? Que o CREFITO 5 é Rio Grande do Sul, também tem CREFITO Jovem. Aí fica o aviso para professores e estudantes aqui do Rio Grande do Sul que procuram o CREFITO 5 para se engajar nesse movimento do CREFITO Jovem. O Charles Almena traz que Alagoas também tem 12 ES, né? E dessas apenas um tem centro acadêmico, a única pública, veja, a única pública que tem o centro acadêmico. Bem, são diversos questionamentos aqui, mas, doutora Leiliane, me veio o questionamento aqui. Nós sabemos que recentemente o COFITO publicou uma nova resolução sobre eleições do regional. É a resolução 519. Ela suspende todas as outras, revogou todas as outras resoluções frente ao assunto eleição do regional. Inclusive uma resolução que a gente debatia muito há pouco tempo, chamada 488. Né? E a 488, para quem não sabe, ela foi publicada no final de 2017, 17, né? 17. E ela dizia o seguinte, que antigamente, antes dessa resolução 488, a representatividade de terapeutas ocupacionais e de fisioterapeutas numa chapa para a eleição do Conselho Regional, que são de 9 conselheiros efetivos e 9 suplentes, era de, no mínimo, 1/3 de uma das profissões. Ou, no mínimo, 1/3 de fisioterapeutas, ou, no mínimo, 1/3 de terapeutas ocupacionais. Com a 488, tornou isso livre. Então, com a 488, qualquer número de fisioterapeutas, qualquer número de terapeutas ocupacionais, inclusive 100%.
Então, a gente poderia ter, a partir dali, uma chapa 100% de fisioterapeutas, 100% de terapeutas ocupacionais, e nós sabemos que hoje o quantitativo numérico de fisioterapeutas no Brasil é muito maior do que terapeutas ocupacionais. Hoje, o número de terapeutas ocupacionais é em torno de 7% do total de profissionais vinculados ao sistema COFITO-CREFITOS. E aí, a 488, eu estou falando aqui porque é uma pergunta que chegou aqui para a gente, na pergunta do Fisiocríticos, a opinião sobre a resolução 488. E foi uma colocação muito bem feita. Veja, por mais que ela tenha sido revogada pela 519, mas a 519 não mudou ela, mantém da mesma forma. Hoje, para se formar uma chapa para os CREFITOS, pode ser 100% fisioterapeuta, 100% terapeuta ocupacional. Isso transmite talvez uma ideia de democracia, né? É livre. Pode ser 100% de um, 100% de outro, a gente se arruma, a gente conversa. Mas no universo onde você tem 93% dos profissionais vinculados ao sistema COFITO-CREFITOS, fisioterapeutas, e 7% de terapeutas ocupacionais, isso é equânime. Isso talvez seja uma resolução que diga assim, está livre, mas isso é equânime. Isso traz realmente uma igualdade. E a live hoje, o tema é consciência política e representatividade política. Então, como terapeuta ocupacional, como vice-presidente do CREFITO 1, como a senhora enxerga a 488 nesse processo todo, e que por mais que tenha sido revogada, mas a gente vai focar nela porque ela foi revogada, mas o texto na 519 é o mesmo. Então, ela foi revogada por uma questão jurídica, mas o conteúdo é o mesmo. Então, como a senhora vê essa resolução 488 nesse cenário de representatividade política? É importante dizer que a 488 deu uma travada, não sei se só foi para mim. Opa, voltou. Voltou? É só para dizer que a 488, a 519... Alô? Tá ok. A 519, ela é a mesma coisa da 488, ela não retirou nada. Você não tem como falar em equidade numa resolução onde a maioria que vai votar é fisioterapeutas, né? Isso é ilusão tal, né? Isso vende-se uma questão que não existe, né? E cada vez mais a terapia ocupacional vem sendo prejudicada no cenário político. E não só político, no cenário ético, porque não pode um fisioterapeuta julgar eticamente um terapeuta ocupacional dentro das suas condutas que são específicas da terapia ocupacional. Então, só para dizer, a 488 ela está sendo judicializada pela Abrato, Renê, Tatosp e Abis, né? Já existe essa tramitação da 488 e que a 519 para a gente vai continuar na mesma linha de judicialização, né? Porque cada vez mais, nós temos hoje, Silano, só para você ter noção, do ponto de vista político, nós temos um CREFITO sem nenhuma terapeuta ocupacional no colegiado. Isso é inadmissível, né? Então, assim, se é para ser uma possibilidade de ser mais acessível a todo mundo, por que já tem CREFITOs com uma, duas ou três terapeutas ocupacionais e CREFITOs sem nenhuma? E CREFITOs como o CREFITO nosso, que mantém a proporção de 1/3, né? Então, assim, mas isso é um golpe à terapia ocupacional, né? A gente não aceita isso, nós vamos lutar, tá? Para que a 519 também seja judicializada e que a gente possa garantir os nossos direitos, que os nossos direitos enquanto terapeuta ocupacional não sejam cerceados. Isso é uma luta nossa, da nossa categoria, não só minha, não só CREFITO, não só e a Abrato, a TOSP, a BIS, né? Estão todos nessa linha, nessa mesma linha, para que os direitos dos terapeutas ocupacionais de participar desses espaços de representação política seja garantido. E continua aqui diversas menções sobre a 488, sobre a 519, né? O Marcelo Dourado, que é fisioterapeuta e também advogado, está hoje como assessor jurídico do CREFITO 7, disse que a resolução 519 é uma afronta à autonomia dos CREFITOs, inacreditável.
E aí lembra que, outra aqui, que a representatividade, a Eline Vieiras, a representatividade importa em todo o cenário. A gente começou trazendo uma discussão de que o estímulo tem que se iniciar lá na academia, mas a gente observa que no cenário e no contexto atual, nós precisamos de representatividade já. Vejamos, essa 519, por exemplo, veja, são vários aspectos, eu vou trazer um aspecto. Antigamente, antes da 519, quando eu digo antigamente, antes da 519, a 369, quando determinava o processo eleitoral do regional, dizia que para ser candidato ao Conselho Regional, você tem que ter no mínimo 2 anos de CREFITO, 2 anos de vínculo ao CREFITO, né, adimplente e tudo mais. E agora altera para 5 anos. E aí eu me pergunto, veja, nós estamos vivendo um momento em que a gente busca a renovação. O CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tem um espaço na chapa de eleição dos Conselhos Regionais de Arquitetura para recém-formados. Então, o nosso sistema COFITO-CREFITO, a gente está fechando as portas para aqueles recém-formados. Ou seja, as pessoas que antes eram precisas ter 2 anos, agora são precisas 5 anos, né, de comprovação de vinculação profissional para poder ser candidato. No meu entendimento particular, isso vai totalmente de encontro ao princípio de renovação, de qualificação da profissão, né? Se o indivíduo com 18 anos já pode ser votado, se o indivíduo com 21 anos já pode ocupar cargo público, por que ele não pode ocupar um cargo com 2 anos de formado? Ele tem que ocupar com 5 anos de formado. Vamos imaginar aí, fazer um exercício mental aqui, que o indivíduo entre na universidade com 16 anos de idade. Com 5 anos de curso, ele já tem os seus 21 anos. Com mais 5 anos, que está sendo exigido aqui 19, 26 anos. Quer dizer, o cidadão não pode ser conselheiro com menos de 26 anos de idade, né? Onde é que ele está pecando por isso? Bom, e aí fica a crítica nossa, a 519 também é um momento aqui da gente se colocar, né? Porque a representatividade exige da gente a renovação contínua. Por isso a importância de se criar quadros, por isso a importância do CREFITO jovem, por isso a importância de que os nossos futuros profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, sejam cada vez mais dentro das associações, dos sindicatos, dos CREFITOs, e que a gente possa realmente trabalhar nessa mudança contínua, né, frente à questão da representatividade. Silano, só uma coisa que a doutora... Eu vou lendo aqui as mensagens. Só lendo também. A resolução 488, ratificada pela resolução 519, agora de 2020, foi o maior dano à terapia ocupacional nos últimos 45 anos de história do sistema COFITO. Então, é uma coisa muito séria, sabe, Silano? A gente foi eleito, né? Os CREFITOs são eleitos pela voz do povo. Essas pessoas que nos deram o voto acreditam nessa luta que a gente vai fazer, né? Só que eu gostaria de deixar claro uma coisa. Uma resolução do COFITO, ela é criada, quem tem o poder normativo é o COFITO, não é Conselho Regional, né? Que isso também seja dito aqui. E a gente falou aqui tão bonito, né, dessa questão da interdisciplinariedade, do nosso fazer junto à prática. E na política a gente vê esse abismo, né? A gente não tem essa coesão, né, na política profissional. Então as pessoas devem estar dizendo, como é que pode? Eles dois falando tão bonito de inserir fisioterapia e terapia ocupacional junto com outros pacientes, né? Essa ação conjunta, ao mesmo tempo a gente não consegue, dentro do mesmo conselho, beneficiar as duas profissões de forma equitativa. Isso é sério dentro da terapia ocupacional. Esse desmonte que a terapia ocupacional sofre, ela está trazendo danos terríveis para a nossa categoria, tá? Então, nossa luta aqui futuramente é que a gente possa desmembrar da fisioterapia, né? Que tem um conselho específico nosso, existem estudos sérios em relação a isso, que a Abrato vem fazendo, e eu acho que quem disse isso aqui, deixa eu ver aqui quem foi que disse, que precisamos mudar essa realidade, ainda somos um conselho único e precisamos representar e respeitar as duas categorias. Só que só tem uma saída para que a gente possa, é o desmembramento das duas profissões. As duas profissões, elas precisam
dentro da representatividade, cada um seguir com o seu conselho. E eu sei que você nos apoia, bem como que apoiam essa decisão, né, da que a gente, isso aí é uma decisão que não precisa de apoio, isso é uma decisão da categoria, né, de autonomia e independência nossa, enquanto profissionais da saúde, da assistência, da educação, da cultura e do lazer. Nós precisamos seguir com a nossa política de forma individual, Silano. Perfeito, doutora Liliane. Lembrando aqui que o plenário do CREFIT 1, tanto da gestão anterior como esse, é um plenário que, por unanimidade, apoia e defende o desmembramento do sistema COFITO-CREFITOS com relação à fisioterapia e terapia ocupacional. Um desmembramento sereno, um desmembramento onde a gente possa, com justiça e responsabilidade, deliberar, né, o melhor para essas profissões. E só para citar, né, isso o CREFIT 1, ele com certeza defende e apoia o plenário, que já foi passado em plenário, inclusive. Essa é a visão do colegiado do CREFIT 1. Mas aí, já que a gente vem falando dessa questão do empoderamento todo, a gente está baseando no sistema COFITO-CREFITO, muitas e muitas vezes a gente é questionado com relação a salário, representação, a remuneração, e isso tem sido já debatido aqui nas lives, né? Nós tivemos uma live com o Cristiano, que é conselheiro do CREFIT 1 e presidente do Sinfito, com o Carlos Francisco, que é advogado da FENAFISIO. Nós vamos ter outras lives nesse sentido de discutir remuneração, discutir o salário, né? Mas nós sabemos da Constituição Federal de 88 que quando se discute salário, é a atribuição do sindicato. Muitas e muitas vezes o CREFIT 1 até tenta judicializar, faz uma notificação ao Ministério Público, como aconteceu na Prefeitura de Parnamirim, Rio Grande do Norte, mas sempre a gente recebe como resposta da Justiça de que isso não compete ao Conselho Profissional. O que é verdade, não compete, compete ao sindicato. E aí, Amanda Cavalcante Belo coloca aqui, muito orgulho em dizer que a atual gestão do Sinfito-PE, Sindicato de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais de Pernambuco, é composta por terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas de forma paritária. 5 fisioterapeutas, 5 terapeutas ocupacionais. A Kelina Rocha, fisioterapeuta, ela está à frente, está junto com 2 outras colegas, numa junta governativa que está restabelecendo o Sinfito Paraíba. Então, o Sinfito Paraíba, ele existe, mas não tem ainda a carta sindical e está ali com muito esforço tentando se manter. E ela coloca aqui, só existe representatividade forte com adesão em massa. E a responsabilidade individual é a participação, e participação é que forma o coletivo, representante do Sinfito, a Kelina. Então, assim, exatamente isso. Veja, o Conselho Profissional é uma autarquia pública federal. É obrigatório, você não torna-se fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional se não estiver vinculado ao Conselho. É obrigatório. Mas os sindicatos, a reforma trabalhista, né, agora em 2016, 2017, promovida pelo governo Temer, quebrou muito dos sindicatos, e principalmente os sindicatos pequenos. E nós, profissionais, muitos temos a ideia de que o sindicato, ele não faz nada em prol da categoria. A questão é outra, o sindicato não tem representatividade. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos hoje chegando a 10, 12 mil profissionais, falta 1 minuto e pouco tempo aqui agora, daqui a pouco eu vou fechar e eu vou chamar, tá certo? Novamente, aqui porque a gente está discutindo essa questão da representatividade sindical, então fechando aqui, encerrando, a gente já chama. Então, só para completar, falta 1 minuto e 30, essa representatividade sindical, ela é uma ação da categoria. Não existe sindicato forte se não existir sindicalizado. Então, por exemplo, Pernambuco tem hoje um universo de quase 10 mil profissionais, né? Quase 10 mil profissionais, e a gente tem hoje 300 e tantos inscritos sindicatos, porque o sindicato adotou agora uma medida de zerar o valor da sindicalização, a taxa de sindicalização, que já era, né, praticamente irrisória, mas foi zerada para poder ter aí 300 e tantos sindicatos. Gente, isso não é 1% da categoria. Né? Está aqui, Amanda, 224 sindicalizados em Pernambuco. Então, veja, se Pernambuco tem um Sinfito que tem carta sindical e a gente não tem sindicalizados, imagine na Paraíba, que está com todo esse esforço, né, da Kelina, junto com outros colegas, na junta governativa.
É preciso fortalecer os sindicatos, é preciso se sindicalizar. Profissional tem que se sindicalizar. E está aí, na reforma trabalhista, muitos profissionais tiveram que ser pejotizados, vamos dizer assim, e agora estão reclamando frente ao Covid, dentro das UTIs, sem nenhum aparato. As mulheres engravidam e não têm uma licença à maternidade. Ok, estamos de volta aqui. Caiu, deu 1 hora, caiu a nossa live, esperando a doutora Leliane acessar novamente. Mas nós estávamos falando exatamente isso. Veja, o artigo 8º da Constituição Federal, ele deixa claro que as questões trabalhistas e salariais são questões sindicais. Então, por diversas vezes, o CREFITO, ele tenta judicializar, representar os profissionais com essa questão de salários irrisórios, né? E muitas vezes a justiça deixa claro, o CREFITO não pode fazer parte desse processo porque não é objeto do seu fazer, né? Isso aconteceu, por exemplo, na Paraíba, certa vez, onde nós tentamos, e o procurador do Ministério do Trabalho na época foi muito enfático, que a gente não poderia intervir. E agora, recentemente, como eu citei, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Às vezes a gente vê concurso público com salários irrisórios e o CREFITO tenta, né, tem que citar, notificar o Ministério Público, chamando atenção até pela dignidade da profissão, dignidade do profissional. E aí o que a gente recebe de resposta conselho não é legítimo para estar discutindo salário. E aí veja como é a politização dos profissionais. Aí a gente vê profissionais ainda dizendo assim, lá no Instagram do CREFITO 1, não me diga que não é função do CREFITO, que é função sim. Então vai brigar com a Constituição, meu Fábio, né? Rasga a Constituição, vai brigar com a Constituição. Não é ponto de vista da gente que está aqui. A questão é exatamente a Constituição Federal que limita, né? Que limita. Doutora Leliane, vamos abrir aqui para algumas perguntas, alguns questionamentos. E deixa eu me ver. A doutora Luziana lembra que o requerimento de projeto de lei para o desmembramento está na Casa Civil. Temos que pressionar a Casa Civil para dar continuidade. O desmembramento entre fisioterapia e terapia ocupacional não pode ser feito por resolução do Conselho Federal. Isso tem que vir por uma lei federal. A doutora Luziana lembra que essa lei também não pode ter iniciativa do Legislativo. Essa lei, ela tem que ter uma iniciativa do Executivo. E, portanto, está esse requerimento para o projeto de lei está na Casa Civil. E que temos que pressionar a Casa Civil para dar continuidade. Então, fica aí o alerta de termos que pressionar a Casa Civil para dar continuidade nesse projeto de lei. E a doutora Rebeca diz assim, tem muita gente querendo rasgar a Constituição nesse país. É difícil a gente falar de politização quando falta conhecimento, né, doutora Rebeca? Bem, estamos aguardando aqui alguns questionamentos. Doutora Leliane não está conseguindo me ouvir? E agora? Está melhorando aí esse áudio? 0? Tente rever sua conexão aí. Oi? Não estou te ouvindo. Você está ouvindo, não? Eu acho que a Leliane está sem. Você tem que sair e entrar novamente. Bom, enquanto a Leliane está fazendo esse processo... Opa, estou ouvindo seu áudio. Opa, chegou. Tem uma pergunta aqui, chegou. Do José Melo. Existe possibilidade de desmembramento do CREFITO 1 a fim de criação de outros? Então, José, nós, desde que entramos aqui essa gestão, nós estamos solicitando o desmembramento. Esse desmembramento é uma atividade discricionária do Conselho Federal e ele não entende esse desmembramento como desmembramento possível. Basta salientar, mas eu só vou dar um número para vocês. O CREFITO 1 hoje tem 4 estados, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. A doutora Leliane saiu, mas acredito que ela vai entrar novamente. Então, hoje o CREFITO 1 tem 4 estados, são 677 municípios
mais de 22 mil profissionais. Aí vejam, alguns CREFITs, eu não vou aqui mencionar, mas alguns CREFITs foram criados com 1.900 profissionais, ou seja, estados que foram criados, conselhos com apenas 1.900 profissionais. Me preocupa muito, sabe, porque 1.900 profissionais, se você lembrar que quem mantém a estrutura de um conselho, quem paga salário de funcionário, quem paga, né, a água, luz, telefone do conselho com autarquia, são as anuidades, me preocupa muito um estado que tem 1.900 profissionais, se esse estado tem condições de manter aquele CREFIT que foi recém-aberto. Então, nós temos hoje 22 mil profissionais, temos uma estrutura em cada estado que foi montada, praticamente já individualizada. Hoje nós temos, no estado da Paraíba, nós temos a subsede de João Pessoa, a delegacia em Campina Grande. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma subsede em Natal, uma delegacia em Mossoró. No estado de Alagoas, nós temos uma subsede em Maceió. Todas elas funcionam independentemente de Recife. Todas elas funcionam diretamente já com o Conselho Federal. Todas elas têm um espaço estrutural bem organizado, com DEFIS, Departamento de Fiscalização, setor de registro, recepção, sala de reunião. Cada estado hoje tem independente 3 fiscais. Ao todo hoje, com exceção de Pernambuco, que tem 4, são 13 fiscais concursados. Quando nós assumimos, eram 6 fiscais. Então, hoje, os estados têm uma estrutura, tem viatura própria, tem toda uma estrutura para o desmembramento. Ele só precisa de uma assinatura, né, do Conselho Federal para poder desmembrar. Então, veja, o CREFIT 1, ele tem feito um esforço imenso para estar nos 4 estados. Mas aí, veja, como é que fica? 9 conselheiros efetivos, 9 suplentes, onde a resolução diz que 50% tem que ser da sede, então 50% tem que ser de Recife, né? E os outros 50% distribuídos para 3 estados. Então, o que é que acontece hoje? Nós temos 9 conselheiros do CREFIT de Recife, nós temos 3 do Rio Grande do Norte, 3 da Paraíba e 3 da Alagoas. Aí, algumas colocações aqui. A gente precisa do Conselho Forte na Paraíba, concordo. A gente precisa do Conselho Forte em Alagoas, concordo. O CREFIT 1 tem feito muito, mas não dá para fazer, né, um conselho para uma fisioterapia e uma terapia ocupacional tão fortes na Paraíba com 3 conselheiros. Como é que dá para a gente fazer um conselho em Alagoas de uma fisioterapia e uma terapia ocupacional tão fortes com 3 conselheiros? Então, assim, o esforço é muito grande do CREFIT 1. Nós temos conselheiros que são dignos aqui de ser comentados, seus nomes aqui. Em Alagoas, nós temos o doutor Charles Omena, doutora Thalita Camelo, fisioterapeuta, doutora Karine Omena, terapeuta ocupacional, que são incansáveis pela fisioterapia e terapia ocupacional alagoana. Na Paraíba, nós temos a doutora Yara Lucena, a doutora Eliette Colasso, e nós temos a terapeuta ocupacional, a doutora Ivanice, que também tem trabalhado muito pela fisioterapia e terapia ocupacional no estado da Paraíba. No Rio Grande do Norte, a doutora Francisca Rego, né? A doutora Leiliane Gomes, terapeuta ocupacional, e a doutora Elisa Sonerrara, sem falar aqui em delegados, em membros de comissões, que a gente tenta ao máximo compor com os 4 estados, mas mesmo assim, gente, são estados próprios, são unidades federativas desse país. Veja, tem suas características próprias, tem suas peculiaridades. Então, é preciso, sim, ter um CREFIT no estado da Paraíba, ter um CREFIT no estado do Rio Grande do Norte, ter um CREFIT no estado de Alagoas, já desmembrados, porque nós já temos, inclusive, quantitativo para isso. A última solicitação do CREFIT 1 foi negada com um detalhe. O COFIT sequer criou uma comissão para avaliar o desmembramento. Ele negou sumariamente, sem criar uma comissão. Nós judicializamos. O entendimento do juiz foi de que é um poder discricionário e administrativo do COFIT, mas é preciso que o COFIT crie uma comissão para avaliar. Nós entramos com embargos para que o juiz determine o prazo. Então, ele determinou que o COFIT crie uma comissão para avaliar o nosso desmembramento, mas não deu prazo. Não deu prazo. Então, nós estamos entrando com embargos, para que ele possa determinar prazos para a criação dessa comissão. E que essa comissão seja bem transparente e diga por que não desmembra. Nós não encontramos hoje mais desculpa para não haver desmembramento dentro da estrutura do CREFIT 1.
Eu, particularmente, tenho rodado muito os estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, pessoalmente, sem contar esses outros tantos que têm rodado também, conselheiros, delegados, e é humanamente impossível. A Paraíba precisa de 18 conselheiros paraibanos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Alagoas precisa de 18 conselheiros alagoanos. E Rio Grande do Norte precisa de 18 conselheiros potiguares, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, sem contar que com isso Pernambuco, que desses 4 estados tem o maior quantitativo, né, de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, também precisa de 18 conselheiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de Pernambuco nessa visão. Sabe por quê? Só 3 CREFITs no Brasil são conglomerados de estado. O CREFITO 1, que tem 4 estados, o CREFITO 12, no norte do país, que tem também alguns estados conglomerados, e o CREFITO 18, que tem Rondônia e Acre. Fora isso, veja, o CREFITO 2 é Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um CREFITO só para aquele estado. São Paulo tem um CREFITO só para aquele estado, CREFITO 3. Minas Gerais, o CREFITO 4 é só para um estado. Então, é importante se pressionar também o Conselho Federal. Mas, infelizmente, na verdade, vai aqui um desabafo. Vai perpetuar esse cenário enquanto se perpetuar a forma de eleição do Conselho Federal. O Conselho Federal é eleito por um colegiado formado pelos CREFITs de forma indireta. É preciso que a eleição do COFIT seja direta e é preciso que o Conselho Federal tenha uma resolução técnica. Quais são os critérios técnicos para desmembrar um CREFIT? Então, a partir do momento que eu disser assim, a partir de X profissionais para tantos 1000 habitantes, já existe a validação, sim, para um CREFITO próprio. Então, a partir do momento que houver critérios técnicos, acaba essa politicagem. Então, infelizmente, no meu entendimento, o não desmembramento da circunscrição do CREFITO 1 é por um entendimento meramente politiqueiro. Certo? É preciso trabalhar num projeto de lei que possa mudar o sistema de eleição do Conselho Federal, certo? Para que a gente deixe de ser refém dessa situação. Infelizmente, é assim que o CREFITO 1 é visto. Não é? Hoje, não se... Olha, nós não temos respostas. É preciso notificar o Ministério Público para obter resposta. Como é que um CREFITO solicita? Agora mesmo, nós temos a Prefeitura de Olinda, só aqui para constar, a Prefeitura de Olinda aproveitou a resolução 516 do teleatendimento, que o CREFITO 1 já tinha feito essa solicitação através de ofício GAPRE, e a Prefeitura de Olinda fez, para os pacientes que já estavam sendo atendidos, fez todo um exército, um batalhão de profissionais para o teleatendimento, fisioterapia e terapia ocupacional. E aí, a chefe do serviço de fisioterapia da Prefeitura Municipal de Olinda procurou o CREFITO 1 e disse assim, olha, eu preciso saber se a gente pode trazer o estudante para estagiar com o teleatendimento. Ora, a resolução 516 do Conselho Federal, que é quem normatiza a profissão, não fala em estágio no teleatendimento. Então, nós enviamos ao Conselho Federal um ofício GAPRE, falando, perguntando, questionando. Olha, como a 516 não fala sobre o estágio, né, dentro do teleatendimento, nós estamos sendo pressionados e estamos perguntando aqui, como é que fica o estágio no teleatendimento? Esse ofício foi enviado já faz um bom tempo e não temos nenhuma resposta. É inadmissível que uma autarquia pública federal, né, está sendo cobrada pelos seus pares e a gente não tem a resposta daquele que normatiza a profissão. É inadmissível. Não é? E fica aqui esse desabafo. A gente tem números aqui, está aqui, o ofício que é enviado e não tem retorno. Né? Bom, mas é um desabafo para aqueles que já pontuaram aí nesse momento. Né? Doutora Leliane. A senhora está ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Tô Se quiser fazer mais ouvindo. algum comentário. Concorre em gênero, número e grau, não tiro nenhuma palavra proferida aí pelo senhor nesse momento. Muda COFITO, eleições diretas já. Eu participei do processo eleitoral, foram horas e horas acordadas, dias e noites, do dia como a noite adentro, né? Uma eleição altamente cansativa,
e sem comentários, né? Eu acho que não tem mais, eu acho que as alegações, a não resposta do Conselho Federal, enquanto autarquia, né? E aí eu acho, muda conflito, não tem que a gente mais estar discutindo sobre isso, porque eu acho que não tem mais o que fazer, né? É realmente tocar e acreditar no futuro melhor para o nosso Conselho Federal. A Kelina, do Cifito Paraíba, pergunta aqui, então por que não nos juntamos e fazemos um abaixo-assinado? Os profissionais querem sede própria, um crefito próprio na Paraíba. Então, doutora Kelina, nós fizemos, na época em que solicitamos o desmembramento, nós fizemos uma petição pública, tivemos muitas assinaturas, foi um movimento que nós lançamos chamado Desmembra Já, e tivemos muitas assinaturas e encaminhamos. Mas, vejamos, eu estou dizendo aqui que foi preciso judicializar, foi preciso o Crefito 1 judicializar o COFIT, Justiça Federal, e a resposta, gente, isso é público, está nos autos, a defesa do COFIT é muito simples. Esse poder é meu, é próprio, é discricionário, é administrativo, eu faço o que quiser. Essa foi a resposta do Conselho Federal. E, resultado, nessa resposta do Conselho Federal, nós fizemos, né, uma réplica sobre ela, e o juiz entendeu que realmente é o direito do COFIT administrativo fazer, é o que está na lei, mas determinou que ele pudesse instituir uma comissão para analisar o nosso pleito, porque sequer foi instituída a comissão para analisar o pleito, entendeu? Mas, obviamente, que o movimento continua, a luta não para, nós vamos continuar assim, o Robert está aqui dizendo, vamos retomar, a gente continua nessa luta do desmembramento, né? O entendimento jurídico é que esse desmembramento seja feito ano eleitoral do Conselho Regional, nós vamos pedir o desmembramento de todos os estados agora, que a gente tinha pedido da Paraíba e Rio Grande do Norte. O estado de Alagoas hoje já atingiu o quantitativo de profissionais que também já pode ser desmembrado, e nós vamos solicitar assim o desmembramento de todos os estados do Crefito 1, sempre com muita transparência para que vocês possam acompanhar, né? E já fica também um convite aqui. Enquanto esse desmembramento não vem, como a gente é limitado pela normatização a ter poucos conselheiros, só 3 da Paraíba, 3 do Rio Grande do Norte, 3 de Alagoas, que mais profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais desses estados, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, se juntem como delegados, como membros de comissões, de GTs, que são grupos de trabalho, se juntem, né? Venha trabalhar conosco, porque o Estado ganha representatividade dessa forma. Então, a gente tem outras formas. Se não existe a criação de desmembramento pelo Conselho Federal, a gente pode tranquilamente trabalhar também nesse sentido. O que a gente não pode é perder essa representatividade. Então, as portas estão abertas nesse sentido para o trabalho de profissionais desses estados que venham agregar com todos nós que fazemos o Crefito, venham somar, porque esses conselheiros estão realmente estão sobrecarregados, né, com essa representação dos seus estados. Bom, veio uma pergunta aqui, ainda sobre representação, mas sobre essa questão ainda do desmembramento, né? O doutor Marcelo Dourado diz aqui, com a reforma trabalhista, as conquistas do sindicato só vale para os filiados, exemplo, piso salarial, adicionais, reajuste, folgas, auxílio. Bem lembrado, doutor Marcelo. É preciso estar sindicalizados, filiados, para poder ter esses benefícios, né? Vem uma pergunta aqui também, como é que se faz para fiscalizar todos esses estados? Pergunta da Físio Priscila Soares, é muita gente. Como é que faz para fiscalizar? Então, nós tínhamos 6 fiscais concursados, hoje nós temos 13 fiscais concursados. São, na Paraíba, 2 fiscais fisioterapeutas e um terapeuta ocupacional. O mesmo acontece no Rio Grande do Norte e em Alagoas. 2 fiscais fisioterapeutas e um terapeuta ocupacional. No estado de Pernambuco, nós temos 3 fiscais fisioterapeutas e um terapeuta ocupacional, porque ele é volante, né? Ele vai cobrir os fiscais nos outros estados, né? Então, hoje, nós temos 13 fiscais. Dobramos, quer dizer, foi mais do que 100% o número de fiscais concursados,
mas eu posso dizer tranquilamente que ainda é muito pouco. Hoje, por mais que a gente tenha instituído metas e a tecnologia nos ajuda muito no processo de fiscalização, o DEFIS está completamente mudado, a gente está no processo de total digitalização do nosso DEFIS. Mesmo assim, tem sido muito difícil cumprir, fiscalizar um estado desse em um ano. Então, às vezes a gente leva, geralmente mais de um ano, às vezes 2 anos, para varrer todo o estado desse em termos de fiscalização. Então, é preciso sim, desmembrar para que a gente tenha atenção mais exclusiva para cada estado, para que a gente possa cobrir bem os 4 estados. Saiu a conexão da doutora Leliane, mas eu acredito que ela volte logo, logo. Né? A Aquelina Rocha já botou salário com o sindicato, perfeito. Já está afiliado no seu, perfeito. Quando a gente faz um questionamento sobre salários, sobre questões trabalhistas, é importante questionar, é importante fazer a crítica, mas é importante fortalecer o sindicato. Quanto mais a gente fortalecer o sindicato, a gente vai estar contribuindo para uma luta verdadeiramente mais ampla. Só para que você tenha ideia, da última vez que houve um concurso público aqui, nós orientamos que os profissionais eles não se inscrevessem. Mas a gente sabe, diante da crise econômica que nós estamos passando, não é? Como é que a gente consegue... a gente não consegue impedir, né, que as pessoas possam fazer a inscrição naquele concurso público, né? Porque eles estão precisando, é um momento de crise. Mas a ideia era, se a gente tivesse uma categoria mais forte, mais unida, ninguém se inscrevia no concurso público com salários irrisórios e com certeza nós teríamos um novo edital chamando novos fisioterapeutas, né? Doutora Liliana, a senhora vai fazer um comentário? Não? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Perfeito. Eu tive que sair e entrar porque deu problema aqui, travou, aí eu não consegui mais acessar, mas estou ouvindo tranquilo. Aqui o José diz assim, ó, o CREFIT fiscaliza todos os municípios anualmente. O CREFIT, o 13, conseguiu fiscalizar 100% dos municípios do Mato Grosso do Sul em 2019. Nós temos acompanhado o CREFIT 13 aí num esforço muito grande. São 79 municípios. Perfeito. Aqui no CREFIT 1, José Melo, são 677 municípios. 677 municípios. Então você imagina aí a dificuldade que é varrer esses 4 estados aqui, né? Bom, Gustavo Vieira, a valorização começa nas nossas ações individuais, né? A Kelina está lembrando que só na Paraíba tem 229 municípios. Só no estado da Paraíba, que faz parte da circunscrição. Então, ao todo são 677 no CREFIT 1. Bem, gente, eu solicito a vocês que a gente já vai, né, já com um bom tempo já de live, estamos nos encaminhando para o final. O Gustavo Vieira reforça o presidente do CREFIT 7 aqui. Passou da hora do COFIT desmembrar o CREFIT 1. Né? Nós vamos para mais uma luta, doutor Gustavo. E gostaria que vocês também fizessem parte dessas lives. Então, no direct do CREFIT 1, no Instagram, vai lá e faz a tua proposta. Faz a tua proposta de live. O que é que você queria ouvir? Qual é o debate que você queria ouvir? Né? Para que a gente possa escolher a dedo e proponham, inclusive, até participantes. Né? Estamos tentando aí, não vou dizer o nome, mas uma participação de uma direção de uma grande emissora de TV aberta no Brasil, para tentar uma live, né, para discutir por que da fisioterapia e da terapia ocupacional não serem tão lembradas em momentos, inclusive, como essa pandemia, embora que já houve, né, uma lembrança muito grande, mas ainda aquém do que esses profissionais merecem, tá certo? Sim, o doutor Gustavo, só para concluir, o doutor Gustavo está lembrando aqui que o CREFIT 11 também tem, são 2 estados, né? Porque o Distrito Federal é considerado como se fosse um estado, né? Então, Goiás e o Distrito Federal. Então, o CREFIT 11 também merece o desmembramento, sim, inclusive já foi pauta, tem quantidade de profissionais também suficientes para desmembrar.
Então, não são 3 CREFITs, são 4 CREFITs que têm mais de um estado na sua circunscrição. É o CREFITO 1, é o CREFITO 11, Distrito Federal e Goiás, é o CREFITO 12 no norte do país e o CREFITO 18, que tem Rondônia e Acre. O 18 foi recém-desmembrado agora do 9, né? Acredito que a gente vai ter mais um tempo lá para poder desmembrar, tá certo? Bom, doutora Leliane, fica à vontade. Eu só queria lembrar, Silano, que essa gestão do CREFITO 1 é uma gestão muito comprometida, né? Isso uma luta muito forte nossa, junto com os gestores. Aqui estão falando muito da cobrança de profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em concurso público. É importante lembrar que nós já fizemos um trabalho, já elegemos 5 municípios de cada estado nosso, para que a gente possa fazer as visitas tanto aos gestores municipais quanto aos gestores estaduais, tanto na política da saúde como na política da assistência, para divulgar o trabalho. A gente leva todo o memorial feito dentro da política pública, o que é que o terapeuta ocupacional faz em cada equipamento socioassistencial, em cada equipamento da saúde, bem como a fisioterapia, né? E, assim, esse trabalho é um trabalho muito sério que o prefeitura vem fazendo dentro dos estados da nossa circunscrição, tá? Então, só queria lembrar que essa preocupação, esse cuidado para inserir, e vale a pena ressaltar, Silano, que o ano passado, quando a gente fez esse movimento na Paraíba, quase todos os gestores colocaram fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em seus concursos, e aí a gente teve a efetivação de mais físicos e mais teóricos dentro das políticas públicas, tá? Só que a gente possa cada vez mais contar com vocês, que estão na base, se vai ter concurso público, que vocês estão sabendo, estão no controle social, avisa a gente, para que a gente mande um ofício. A gente está aí na luta coletiva para que a população tenha acesso aos nossos serviços. Os nossos serviços ainda são serviços muito elitizados. Nós precisamos deixar as políticas públicas, ainda mais, inserir ainda mais os nossos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional nas políticas públicas. E esse trabalho e essa preocupação, essa gestão do prefeito tem. Perfeito. Então, como eu disse, nós estamos nos encaminhando para o final, só para poder deixar claro, as funções de um conselho regional primeiro, fiscalizar o exercício profissional. O CREFITO 1 tem procurado, dentro do seu escopo, dentro da sua estrutura, fiscalizar cada vez mais esse território tão vasto, tão grande, como já foi discutido aqui. Infelizmente, a estrutura, né, ela é pequena, num território tão grande, mas a gente tem feito os nossos esforços, feito o concurso público, o número de viaturas. Então, a intenção é tentar cobrir o máximo essa área territorial. Mas estamos, obviamente, correndo atrás para que a gente possa cumprir, criando metas, digitalizando o DEFIS, fazendo parceria com os aplicativos de deslocamento, né? Para que a gente possa realmente abranger cada vez mais e fiscalizar mais rapidamente e buscando alternativas para que isso possa acontecer. Funciona como tribunal de ética? Sim, funciona como tribunal de ética, e a gente tem julgado muitos processos éticos em virtude do Covid-19. O Gabinete de Gerenciamento de Crise, que foi criado em 16 de março, suspendeu os prazos administrativos porque não havia condições, não temos condições de tocarmos os processos éticos em plena pandemia. Os olhos do CREFITO 1 hoje são praticamente todos voltados para a Covid-19, então por isso foi criado o Gabinete de Gerenciamento de Crise no dia 16 de março, e nós estamos em contato direto com os governos dos estados, Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, tanto estadual como as municipais, os prefeitos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público dos Estaduais, Ministério Público Federal, direto. Ainda hoje nós estávamos em reunião com o Ministério Público do Estado da Paraíba, com políticos, deputados, vereadores, que têm nos ajudado muito nessa fiscalização do dia a dia, dos hospitais de campanha e tudo mais. Então, a ação de representatividade tem procurado ser muito forte. A Leiliane trouxe aqui uma ação que nós desempenhamos no estado da Paraíba, que foi o último estado a ter esse curso de terapia ocupacional. Dos nossos 4 estados, ele não tinha, né? Então, a terapia ocupacional ainda engatinhando no estado da Paraíba. Então, nós visitamos os municípios polos do estado da Paraíba. Tínhamos uma agenda para o estado de Alagoas agora, da terapia ocupacional,
mas infelizmente não tivemos condições de cumprir em virtude do Covid-19. E aí, como disse a Leliane, nós não temos bola de cristal, nós não estamos em todos os lugares, é preciso que você denuncie. É preciso que você diga onde é que está faltando EPI, quando a escala não está valendo, onde não tem terapeuta ocupacional, onde o profissional não tem dignidade no trabalho, e a gente vai junto. É preciso também lembrar que Pernambuco, dos 4 estados, é o único que tem o Sinfito com carta sindical, mas a Paraíba tem um Sinfito que está lutando para se manter, para ser reativado. É preciso se sindicalizar o Sinfito, tanto em Pernambuco como da Paraíba. Fica aqui o apelo a Alagoas, ao Rio Grande do Norte, para que a gente possa reestruturar os sindicatos de Alagoas e Rio Grande do Norte também, tá certo? E conte com o conselho. Lembre-se, profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Vocês fazem parte disso. Cada um de vocês passa a ser um fiscal da sua profissão. Mas é preciso se comprometer, sabe? Hoje eu recebi um telefonema de um determinado profissional e que dizia assim, houve toda uma assédio moral, houve todo um desmando com ele e com mais 3, e eu disse, vamos fazer uma reunião virtual. A gente garante o anonimato do profissional. Não, eu não vou porque eu estou com medo. A gente entende o medo de alguns profissionais, mas é importante saber que aqui o CREFITUM garante o seu anonimato. A gente tem essa cumplicidade com você, profissional. Então, é preciso que vocês realmente encarem e se empoderem, encarem esse processo de politização. É preciso se sindicalizar, é preciso buscar as associações. A terapia ocupacional tem a ABRATO, Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, tem a TOOSP também, que é a Associação de Terapeutas Ocupacionais no contexto hospitalar, tá certo? Busquem essas associações. Se associem, é preciso se empoderar. A fisioterapia, para cada especialidade, tem uma associação de especialidade, tá certo? Busquem as associações de especialidades e existem associações que não são de especialidade. Por exemplo, na terapia ocupacional tem a RENEPO, não é uma especialidade, mas representa o ensino na terapia ocupacional. A Benfísio representa o ensino da fisioterapia. Então, é importante buscar se envolver, né? Se envolver, se empoderar dentro desse contexto de politização das profissões. Doutora Leliane pediu a palavra? Você acabou falando aí, mas eu gostaria de fazer um apelo aos terapeutas ocupacionais aqui presentes, para que vocês possam se associar às suas associações, à ABRATO regional, para que a gente possa se fortalecer enquanto categoria. Até porque, para os nossos desmembramentos, a gente vai precisar de uma associação forte. A associação é que vai responder de forma técnica e científica pelo nosso fazer profissional. A única associação puramente de terapeutas ocupacionais é as nossas ABRATO e as nossas regionais. Então, fica aqui o apelo, o pedido, a compreensão dessa coletividade, a compreensão para que a gente valorize a nossa profissão, a gente precisa ter uma associação forte. Uma associação com dinheiro, para quando a gente for judicializar, para a gente poder defender os direitos da terapia ocupacional, a gente ter uma associação que nos represente de forma real. E a luta coletiva, ela é válida. Né? Então, que a gente possa aqui se associar às nossas associações regionais e automaticamente a ABRATO, que é a do Brasil todo, tá? Exato. Só um lembrete aqui, a Paraíba, a Kelina lembra que, embora não tenha carta sindical, a representatividade sindical existe. Verdade, existe. É preciso fortalecer ainda mais o Sinfito Paraíba, porque o resto vão ser outras conquistas que vão chegando. Aí, a Rani Souza diz, a Paraíba tem Sinfito e tem a TOPB. Né? Aqui em Pernambuco tem Sinfito e tem a TOP. Então, é preciso que vocês fortaleçam, sim. Os estudantes passem a fazer parte, né, das associações, da vida das associações. Algumas da fisioterapia de especialidade não permitem estudante, outras associações da terapia ocupacional permitem estudante, mas independentemente de permitir ou não a adesão do estudante, é preciso que o estudante também se aproxime daquela que vai ser sua futura especialidade, daquela que ela tenha simpatia e procure. Se não fosse a Sobrafio, por exemplo, a gente não tinha RDC7 no Brasil, entendeu? No Rio Grande do Norte a gente tem a Torne, em Alagoas agora a Abrato AL, né, que foi restabelecida. Então, é necessário o esforço de todos nesse sentido. Amanhã nós temos uma outra live do CREFITO 1, chegando aqui no finalzinho, doutor Derivan, presidente da Abrato,
da Abrato Nacional, né? A Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais. Foi muito lembrado aqui, doutor Derivan. E, obviamente, é solicitado aos profissionais que busquem, né, a Abrato na tentativa de se associar. Bem, deixem as críticas lá no direct do Crefito 1, deixem sugestões de live para que a gente possa dar continuidade às nossas lives. Ao longo de toda essa campanha pela valorização e dignidade da fisioterapia e terapia ocupacional, usem a hashtag nas suas postagens. Hashtag Eu Batalho por Vidas. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Eu batalho por vidas, tá certo? Eu só queria agradecer, né, a presidência do Crefito 1 em seu nome, né, que você lida de forma bastante igualitária com as duas profissões. Nós sabemos que é um dever dos presidentes, mas isso não é a realidade no nosso território brasileiro. A sua gestão é uma gestão altamente descentralizada. Hoje nós contamos com mais de 200 colaboradores dentro do Crefito 1. Isso é uma visão muito que você trouxe. Eu, enquanto representante da minha categoria, gostaria de agradecer essa sua sensibilidade, agradecer esse seu envolvimento com as duas profissões, tá? E esse sucesso que é o Crefito 1, ele é muito mérito dessa gestão, dessa visão que você tem, de uma visão, de uma gestão não centralizada, uma gestão descentralizada. Então, eu gostaria de fazer esse reconhecimento e dizer muito obrigada, né? E eu batalho por vidas, gente. Então, batalhar por vidas. É o que disse a Leliana aí, o segredo o Robert acabou de colocar, é o trabalho coletivo. Temos realmente quase 200 pessoas envolvidas, são 12 comissões, 7 GTs, grupos de trabalho, e espaço para mais. Então, você está convidado a vir trabalhar com a gente, tem espaço nas comissões, tem espaço nos GTs, porque quanto mais gente a gente tiver aqui dentro, trabalhando, a gente faz um Crefito cada vez mais forte. Obrigado a todos e até amanhã na próxima live.